Olá, amigos e amigas da Reparação Automotiva. Estamos aqui, eu, Rômulo Galvão, com meu sócio e companheiro Rodrigo Albuquerque. Rodrigão, segunda temporada do Oficina Brasil Podcast. E, cara, muito aprendizado aqui, hein? Cara, demais. Cada conversa a gente sai aprendendo mais, né? E hoje aqui a gente tem uma presença ilustre. Eu vou até contar uma curiosidade antes da câmera abrir. O meu primeiro, lembra disso? Meu primeiro meu primeiro dia na Oficina Brasil, quando eu comecei, no ano passado, eu cheguei no escritório, aí o André chegou e falou assim, cara, ó, já toma essa camiseta aqui da Oficina Brasil que a gente tem um almoço com um cliente muito especial. Eu falei, caramba, já ótimo, né? O almoço já vou conhecer os clientes já. E agora, depois de um ano, um ano e pouquinho já, passa rápido, né? Que legal. Estamos aqui com o Alfredo. Muito obrigado. Nosso parceiraço aqui. Se tem alguém conhecido no setor é o Alfredo. Acho que é bom ter amigo no setor, né? Para falar bem de você. Alfredo Basso, da MTE, diretor de marketing aqui. Então, obrigado, Alfredo, pela presença. Bom, obrigado. E realmente, prazer. né, Rômulo? A gente está aqui já no podcast fazendo sucesso, hein? E o modelo que está dando certo e tá divertido aqui, né, cara? Rodrigão, a gente sempre está, né, em eventos, em contato com o cliente, e a gente observa que tem muita história, muita iniciativa bacana que está ali pensando no reparador automotivo. Algumas delas a gente está enxergando, algumas delas a gente está mais próximo. A gente falou, por que não contar essas histórias aqui num podcast? E o pessoal tem gostado muito de participar e de ouvir essas histórias, né? Então a gente está trazendo aqui grandes nomes do setor automotivo que estão conduzindo essas estratégias, né, Rodrigão? É isso mesmo, né? E o Alfredo tem uma trajetória incrível, né, na MTE, mais de 35 anos, 36 anos, 36 né, anos, 36 anos já na MTE. A MTE que é pioneira em muitas ações de marketing, né, voltadas para o reparador. A gente vai contar um pouquinho aqui para os reparadores que não sabem, mas os que sabem também vão adorar escutar também um pouco dos detalhes, né? E é isso, cara. Alfredo, obrigado. Bom, obrigado vocês, né? Parabéns aí pelo trabalho, né? Pelo podcast, tá muito bacana. E obrigado pelo convite, lisonjeado, né? E não mereço tudo isso não que vocês estão falando, né? A gente tá aí para ralar, para aprender sempre, né? Então, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui, viu? Muito bom. Que legal, que legal. Muito bom. E aqui a gente vai falar, né? Vai querer saber muito da sua trajetória, Alfredo, de carreira. Depois, obviamente, falar um pouquinho da MTE, o que a empresa tem feito. E aí, muito voltado ao que vocês têm feito para os reparadores, né? Um spoiler, a MTE vai estar com a gente no Oficina Brasil Conecta de 2026. Isso, estamos já preparando coisas muito legais para vocês. Muita capacitação técnica, muita coisa legal, né, Alfredo? Isso. Estamos muito animados com isso. E vamos lá, então. Vamos lá. Alfredo, para começar, conta pra gente aí um pouco da sua trajetória, porque o setor automotivo, né, a sua história da MTE, elas se confundem ali também, né? Como que é essa evolução até chegar até aqui, depois de tanto tempo aí no setor? No setor, né? Quando estava me formando na engenharia, né? Estudei na FEI, lá em São Bernardo. E aí entrei na AESSO, distribuidor de petróleo. Eu já tinha feito trabalho na Siemens, esses estágios como você está se formando, né? Aí entrei na área da AESSO Brasileira de Petróleo, nem existe mais, né? Seria a Exxon hoje, né? Vendendo combustível e óleo nos postos de gasolina, né? Então, o marketing e vendas naquela época basicamente se misturavam, não existia nem marketing direito, né? E aí a gente foi indo, a carreira foi... Aí entrei na Cadron, né? Cadron também é empresa de escapamento, os mais antigos vão lembrar, que também foi adquirida pela Marelli alguns anos atrás. Então também trabalhei um período na Cadron, um ano e pouco. Então minha carreira começou em 85, tá em 40 anos já, né? Nesse setor. Que não saiu óleo, combustível, escapamento, e não teve jeito, né? Aí com um sócio amigo de faculdade nós montamos uma distribuidora de autopeças em 86, 87. E era a época que o pessoal, os mais novos não lembram, a época de hiperinflação no Brasil, era um inferno, né? Então quando chegava a peça não tinha preço, quando tinha preço não tinha peça, sabe? Então faltava alguma coisa sempre. E eu e meu sócio ralamos muito, tinha uma hora que estava sobrando peça, não tinha mais venda, o mercado estava estacionado, congelamento de preço, a gente começou a botar as peças no porta-mala e vender na porta de oficina. Ou é a sobrevivência total, ou faz caixa, ou... E aí a gente fez isso, aí o negócio pegou, e foi a primeira distribuidora de autopeças a vender peças direto para a oficina. Aquilo foi dois moleque, né? Então podia fazer
tinha essa liberdade, vamos dizer, né? E lá em São Bernardo. Lá em São região, Bernardo, né? pertinho da MTR. E aí a coisa foi indo, tudo, meu sócio. Nós colocamos telemarketing com mulher ligando para oficina mecânica. Cara, os caras paravam de trabalhar para atender o telefone. Não tinha celular, não tinha nada. Isso 86, 87. E ralando, e procurando as fábricas, né? Então hoje tem vários amigos que chegaram a nos visitar para conhecer aqueles dois malucos, né? E aí as coisas foram indo, mas uma distribuidora precisa de muito capital, né? Toda distribuidora, quando você começa a crescer, o crescimento exige capital, né? Isso serve para qualquer negócio hoje, né? Aí chegou uma hora que não dava mais mesmo, mas a gente tinha acho que 7, 8 meninas no telefone, jornalzinho para as oficinas, um negócio de doido assim. Se tivesse um pouco mais de capital, acho que o negócio tinha vencido, né? Aí não deu, acabei saindo nesse, eu conheci o pessoal da MTE, o Arthur da MTE, que é amigo do pai do meu amigo, eram amigos de Cindy Peças, né? Ah, meu filho, meu amigo dele está trabalhando lá perto de você. Aí ele passou lá, almoçamos, não quer vender umas pecinhas para mim, não sei o quê. Aí começamos a trabalhar um relacionamento com a MTE. Aí em 89 eu saí da sociedade já e fui para a MTE como vendedor, né? Não tinha nada, um representante comercial, novo, né? Você topa qualquer coisa. E aí eu fui, porque montar uma empresa do nada é complicado, né? A última coisa que tinha era salário, né? Às vezes não existia o salário, não tinha aquilo, né? Então era tudo para o negócio, né? Então, mas foi bom, aí na MTE está precisando realmente de uma ajuda, de alguém, a gente se deu bem e começamos a desenvolver tudo na MTE, né? Não tinha nada também, né? A MTE passou um processo bem diferente, depois eu conto já. Então, estava recomeçando também, então foi momentos bons para os dois lados ali. E aí acabei em 89 passando para a MTE. E aí estou até hoje, né? Então, aquele comecinho muda muito. Depois, 36 anos na mesma empresa, né? Então é uma história, uma referência, né? Fica teu sobrenome, né? Isso é. E gratidão, né? Porque a empresa que me deu tudo que tenho é isso, né? É a gratidão eterna à MTE. Não tem... Sim. Só tenho a agradecer, né? A história toda. Claro. Então, é legal ser reconhecido por isso depois, né? Depois de tanto esforço, tanto trabalho, uma empresa nacional, né? Então, totalmente necessitado de recursos, de tudo, né? Então, nós estamos aí até hoje com quase 70 anos de empresa, né? Então, é muito legal. Então, assim, minha carreira, basicamente, é MTS. Né? É o que a gente acabou criando nesses anos todos. Sim, né? sim. Mas é interessante, né, Alfredo? Ainda que, né, praticamente toda a carreira é na MTE, essa experiência que você teve antes é única, né? E imagino o quanto que para né, toda a sua trajetória na MTE, quanto isso te ajudou e te ajuda essa aproximação, essa proximidade com o reparador, com as oficinas, né? Exatamente. Obviamente, você que teve a distribuidora sabe a importância do distribuidor, nunca vai mudar isso, mas o quanto que está, né, na rua, visitando a oficina, fato, né? Aquela abordagem com o mecânico, né, levando produto, levando informação, né? Aquilo foi uma experiência, né? A gente acabou há 40 anos que a gente fala com o mecânico, né? Fala com o reparador, né? Com todas as suas dores e necessidades, você acaba... Quando você vai levar alguma coisa, você traz um monte junto, né? Você traz todo conhecimento muito maior do que você levou, né? Porque você entende quem é o teu público, né? Então, essa foi uma experiência que valeu a pena, né? Que legal. E aí, né? E Alfredo, quando a gente pensa, né, a indústria e o reparador, né, a gente vê esse movimento hoje, né, das indústrias querendo se aproximar, mas a gente já vê esse pioneirismo, né, até de iniciativas que você foi trazendo de aproximar, né? Por que é importante, na sua opinião, né, e pela sua trajetória, estar perto do reparador? O que isso traz para a indústria? O que isso traz? O que reverbera e por que estar perto do reparador? Varia de produto para produto, né? Mas basicamente o nosso produto mais técnico, eu tinha que ter essa proximidade na decisão técnica, né? Pô, isso funciona, como é que funciona, como é que eu aplico, né? Como é que eu faço o diagnóstico disso, né? Então é uma coisa assim, é um produto que você pode fazer promoções em tempo na cadeia, no canal, mas chega um momento, eu preciso conversar primeiro com o reparador, né? E na maioria dos casos, obviamente, historicamente, ele define a marca que ele quer, né? Ele procura
essa marca, ele tem preferências pela algumas marcas, né? E também foi uma coisa assim, ó, que eu sou bem sincero para falar. Chega uma hora que você fala assim, o meu recurso é X, ou eu não consigo atender toda a cadeia. É impossível. Então, eu vejo muitas ações de empresa, muito dinheiro às vezes no canal, e ele, pum, de repente, ele para, né? Porque acabou o capital, acabou o dinheiro, né? E aí não tem um negócio... É melhor um pouquinho todo dia, mas nenhum dia sem nada, né? Então, o que a gente preferiu? Vamos para o reparador, um produto técnico, e vamos começar com eles. O meio vão ter que esperar um pouco, não dá para fazer tudo, né? Então, e a indústria quando vem com muita verba, muita coisa, faz barulho, acontece, mas aí no final a coisa não fecha a conta, porque não dá para sustentar tanto tempo daquele jeito. Perfeito. E exemplo de grandes empresas que a gente tinha também, que no momento aquela proximidade com o mecânico, aquilo realmente foi um divisor de águas para a gente. Se aproximamos e a relação foi crescendo, levando o quê? Conteúdo, né? Então a primeira palestra nossa foi em 92, né? 91 para 92, levando palestra, conhecimento. E nós tivemos um pouco também, aí um pouco também de sorte quando veio a injeção eletrônica. A injeção eletrônica, ela deu um choque em toda a indústria, até a indústria da reparação, né? Que aqui falou, e agora, né? O carro elétrico é peanuts, né? Dentro do que nós passamos naquele período. Aquilo realmente foi muito mais traumático do que agora o carro elétrico. Né? Então, em 92 para 93, os carros começaram em 91. Né? A linha GM começou, toda a linha GM com single point, Multec 700, se algum mecânico tiver ouvindo, sabe disso, né? Então, esse também foi especial no mercado e a gente, peraí, vamos partir para esse caminho. E a gente começou a levar informação exatamente dessa injeção eletrônica para os mecânicos, ela lotava as palestras, né? Na época não tinha nem scanner, era uma chavinha. A gente conhecia um cliente nos Estados Unidos, era uma chavinha que você jampeava o conector ao BD2 e piscava no painel o código de falha. Nós montamos um painel desse tamanho, exatamente simulando o painel, a luzinha, e levava esse painel para cima e para baixo, simulamos códigos de falha para ajudar o mecânico a contar o código de falha para descobrir o defeito, né? E uma vez eu fui em umas oficinas, até hoje o cara tem a chavinha guardada. Foi o primeiro scanner de uma oficina mecânica, com a chavinha para piscar no painel. Quer dizer, é coisa assim, precária, mas... Aquilo começou a dar conceito. O que era um motor de passo, o que era um sensor tempeste da borboleta. Então foi um momento assim, de olha, vamos escolher o público-alvo é sempre uma decisão difícil, né? E escolhemos, e aí vem a injeção eletrônica e aquilo realmente transformou indústrias, transformou o distribuidor. Nós ficamos 5, 6 anos com o produto, aí lançamos o produto de injeção eletrônica em 94, e o cara fala assim, não, isso aí não vai vender não. Isso vai demorar. Sabe aquela coisa da água esquentando aos poucos? Muito distribuidor. E ele lá com as pecinhas. E aí, gente, é injeção. O carro está andando 3 anos, já está andando aqui. O Monza, Cadete, Ipanema. Não, isso aí vai demorar, porque a cadeia, ela é reativa, né? Ela começa a escutar de baixo, que é aí que ela reage, né? Então, e aí sim foi um divisor. Aí foi aquele momento especial mesmo, né? A vinda da injeção eletrônica. Falava-se na época até que tinha 250 mil oficinas, nunca se sabe o número direito de oficina, né? Precisamos parar com isso, né? Pelo amor de Deus, precisamos ver qual é o número certo de oficina mecânica, né? Precisamos fazer um censo, né? Censo direito, né? Pelo amor de Deus, né? Tudo no chute, né? E aí, não, metade morreram, sei lá, né? Se falava nisso. Até indústrias, né? Indústrias importantes na época, né? Várias que é sistema de carburado que não existiram mais, né? Então, acho que esse foi assim... essa aproximação com o reparador, vindo já da minha história de outra empresa e um momento especial que era a injeção eletrônica, né? Que legal. Tá? Que legal. Né? E aí até entrando, né? Pegando um gancho nisso e nesse momento da MTE, né? Em 94, né? Com a injeção eletrônica. Mas hoje, então, conta um pouquinho pra gente da MTE. Obviamente, ela é uma das marcas mais lembradas em algumas linhas de produtos dos reparadores, né? Mas, obviamente, vocês também têm um portfólio amplo, né, de itens. Isso. Então conta um pouquinho pra gente, né, o que é hoje a MTE. O que é hoje a MTE, né? A MTE é uma empresa quase 70 anos, já é uma senhora já, né? Desde 57. E ela começando fabricando um produto que o primeiro nome era sensor, né? Sensor temperatura. Bel Air, 1957.
A coincidência desse fundador, um húngaro vindo de pós-guerra, e desenvolveu o produto junto com a GM. E a GM estava precisando de fornecedor. Naquela época, nos anos 60, tudo que viesse para São Paulo ou no ABC, a passeio você arrumava um emprego, né? Porque aquilo é um negócio fervilhando aquilo, né? Para gerar, né, empresas, produtos, a montadora chegando, fabricando no Brasil, aquele é um movimento louco naquela época, né? Isso, contado pelos participantes. E aí ele chegou até 700 funcionários dessa empresa, a MTE, toca como MTE, Metalúrgica Termoelétrica. Aí depois fez uma associação com a Thomson, que é o maior fabricante de termostato no Brasil, para desenvolver o Passat. A Volkswagen exigiu que a gente fizesse uma joint com a empresa Thomson. O Passat era virado a água, não tinha termostato. E ela falava que o ar não ferve, né? Então, porque ela tinha os carros a ar, mas a concorrência estava crescendo. Corcel, Opala, tudo. Acho que a maioria não vai nem lembrar o que é isso mais, né? E aí aquilo tinha que correr, e correr em um ano desenvolver o Passat, a MTE entrou com o termostato, aí foi indo, aí várias mudanças de sociedade, vendeu uma parte da empresa, e essa empresa foi uma parte para o interior de São Paulo, que hoje, no fim, é a Continental, que está em Salto, e a gente continuou o caminho MTE Thomson separado, da MTE acabou não existindo mais, mas o genro continuou o trabalho da MTE, então ela não mudou ainda, ela continua dentro da família. E depois, nos anos 80, adquirimos a parte americana. Então ficamos com o nome, com a tecnologia do termostato, né? A MTE fabricava de tudo, relé, boia, porque naquela época tinham poucas indústrias, né? Nos anos 70, montadores exigiam de tudo para você, né? Aí chegou um momento, a gente foi partindo para outras linhas, foi crescendo a linha de temperatura, ficando especialista. Aí veio a injeção eletrônica, também começamos a desenvolver a linha de injeção eletrônica, né? E crescendo o portfólio. Então ela é focada hoje basicamente na linha de temperatura, tanto o motor como o escapamento do carro hoje. O escapamento tem tanto sensor quanto tem um motor, né? Porque as emissões não conseguem mais controlar pelo motor, foi para o escapamento, né? Então, com som da lâmina, sensor de temperatura. E a linha de injeção eletrônica, né, que completa também na parte de sensor. Então, é sempre monitorar todo o sistema de injeção e de motor, a gente tenta se especializar, né? Há uns anos atrás também abrimos mão da montadora. A montadora, ela chegou a um ponto que não ficou comercialmente inviável, né? E a gente admite, e foi uma decisão difícil, mas foi acertada. Os nossos concorrentes na época, ou empresas amigas, ou não existem mais, ou foram compradas por alguém, ou faliram, né? Então, acho que uma decisão foi certa e abrimos para exportação. Então, desde 90 a gente tem foco na exportação, exportamos metade do que fabrica hoje para uma indústria no Brasil, né? Isso é um desafio grande, porque o Brasil, 25% do PIB era a indústria, hoje é 15% só, né? E onde você gera riqueza, gera PIB, é na transformação, é no lucro que você tem na operação, de pegar um pedaço de latão e virar um sensor, né? Aí você gera PIB, riqueza para o país. Agregar, né? né? E o Brasil tem indústria, tem minério, tem latão, tem Senai, tem siderúrgica, tem faculdade, você tem infraestrutura, indústria para criar, para transformar. Mas a indústria sempre sofre muito políticas de governo, de qualquer governo que seja, né? Então, mas estamos aí. E aí, hoje, temos escritório na Alemanha, nos Estados Unidos, né, com uma warehouse, e uma fábrica em Jaguariúna, um escritório em São Bernardo e outra fábrica em São Carlos, né? E parte da linha, alguns produtos são importados, outros são, né, são fabricados aqui. E focado nessa linha de controle de temperatura e de emissões, né? Ele é o foco nosso, né? Então, que bacana, né, Rodrigão? Uma indústria, né, aqui, né, brasileira, com essa fusão que teve, servir no mundo, né? Então, poxa, é um negócio bacana de contar, né? 70 países a gente manda peça. 70 países, olha só. Então, né? Diretamente, né? Fora outros que são indiretamente, através de alguns clientes, né? Então, e é isso que eu falo para todo mundo. Foca, né? Foca, escolhe um negócio, né? Ser estratégico é dizer não, né? Não, isso eu não vou fazer, isso eu vou fazer, né? Escolha, né? Escolha o caminho. Então, escolhemos o mecânico, escolhemos a exportação, né? Então, acho que isso serve para oficina, né? Se um reparador eu vou fazer tudo, eu vou fazer o quê, né? Ser estratégico é dizer não. Eu vou falar não para isso e sim para aquilo, né? É uma decisão sempre muito difícil, solitária, né? Você não tem para quem telefonar, o que eu tomo a decisão? Vendo ou não vendo? Faço ou não faço, né?
Então é uma decisão que é difícil, mas e você tem que escolher, não dá para fazer tudo, não é? Então, e eu sempre falo, ou você tem que criar seus diferenciais, né? Se é diferente, ou você é diferente ou você é barato. Não tem outra opção, né? E é isso que a gente procura sempre, né? E vai continuar procurando, porque sempre é um desafio o tempo todo, né? Entendeu? Então, E Alfredo, antes da gente até entrar um pouquinho no detalhe das ações, né, focadas para o reparador, você comentou um pouco, né, do impacto da injeção eletrônica naquela época, que hoje com o elétrico, né, não é tanto, né, mas olhando então no que a MTE tem olhado para o setor, para o mercado, né, o que você tem visto e vocês têm se preparado em termos de tecnologia, investimentos relacionados nessa coisas novas? Mas de mercado, eu acho que sim. A base das oficinas hoje, eu sempre falo, né, o sarrafo subiu, né? Quer dizer, as oficinas hoje, aquele medo da injeção eletrônica, hoje tem oficina que tem curso para carro elétrico. A própria oficina criou o curso para carro elétrico, né? Então, isso foi o que sofreu lá atrás, está calejado já, né? Tem casca já, né, no setor. E o setor cada vez mais evoluído, né? As oficinas, eu acho, eu fico assim, emocionado de ver como eles, né, evoluíram nesses anos todos, como são, né, estão preparados para isso, né? Então, eu acho que atingiram um estágio muito bom e estão crescendo, estão continuando, né? Então, o carro elétrico aí nessa situação, isso aí já não tem preocupação nenhuma, eu acho, sabe? Na questão de manter esse carro andando, né? Porque eu falo, se o caminhoneiro para o país em 30 dias, a oficina para em 6 meses. Eu não vou mais trabalhar. Vai ficar parado o carro na rua. Você vai arrumar onde, né? Então, essa competência a gente tem e o setor está preparado para isso, né? E ela mantém esse 80% da frota rodante funcionando, né? Então e a gente, obviamente, um carro elétrico, ele também, ou híbrido que seja, também sua tecnologia tem o seu recurso. É a 4ª vez que estão tentando colocar um carro elétrico em pé, né? Então, é sempre, você pegar a história, o primeiro carro foi um carro elétrico, né, inventado por Porsche, 4 motores elétricos em cada roda, não tinha bateria, não tinha propulsão, né, entendeu? Como motor elétrico é perfeito para você ter rendimento, né, muito mais, motor a combustão é 30% que se aproveita, o resto joga fora, né, calor, né. Então, eu acho que isso, maravilha. E eu acho que ter essa opção, né, essa variação é muito boa. Mas tem países que isso não vai vingar e o Brasil tem todas as cartas do baralho, né? Você tem todo o recurso possível, você tem tudo aqui, etanol, energia renovável. Então, tem um boom, você leva, né, vê muito carro, mas ouvindo alguns podcasts, gente mais especializada do que eu, até para você conquistar mercado nas montadoras aqui, de participação de mercado, a plataforma não é essa que está vindo. Né? O perfil do carro brasileiro, motor 3 cilindros, motor transversal, tração dianteira, flex, né? Turbo, né? Esse é um carro que basicamente é o custo possível qualquer outro carro que está vindo não serve toda essa infraestrutura dentro de qualquer plataforma que venha, porque as plataformas são com eixos mais distantes, não cabe aquilo lá, né? Então, achar que o carro elétrico vai ser o dominante no setor, na nossa frota, não acredito que não. Né? O máximo que diz é 4, 5% da participação na frota, né? E é isso a gente vem acompanhando desde o começo, desde o processo, todos os sensores envolvidos nessa infraestrutura e está se preparando para isso, né? Eu só posso fazer uma brincadeira, mas eu sempre falo, o funcionário que comprar um carro elétrico é mandado embora por justa causa. Não, então, é claro que eu estou brincando, mas fabricação da lâmpada, da válvula termostática, que deixar o cara comprar carro elétrico não pode. Então, mas o sistema de calor, de troca de calor, de temperatura da bateria também envolve um sistema de arrefecimento tão complexo quanto tem no carro a combustão, né? Então, em alguns países, a gente exporta para 70 países, a gente conhece os perrengues dos países. Vai para a Bolívia, vai ver como é que é a frota, vai ver como são as oficinas, vai ver como é que ele gera energia, né? Então, será que o carro vai vingar elétrico puro lá? Quer dizer, sabe? Então, cada país tem a sua particularidade. Vai para a África, nós tivemos agora na Feira da África, África do Sul.
é difícil, né? Você mudar a chave assim e ter recursos para manter essa frota circulante. Então, mas a gente tem que estar preparado sempre, né? Prevenido e preparado, né? E é o que a gente está fazendo o tempo todo com a nossa engenharia, olhando, estudando, né? Então, para você, o desafio das indústrias hoje, das empresas, vocês da Oficina Brasil, a história que vocês têm, é perpetuar, né? Esse é um grande desafio hoje, né? Como a gente vai perpetuar essa história toda, né? Então, é todo dia um pouco, né? Tá? E Alfredo, com certeza a gente observa, né, que parte desse plano está na proximidade com o reparador, né? E essa proximidade não é de hoje, então, e não é à toa que a indústria, né, a IMTE alcança ali esse grau de lembrança, né, de todos os reparadores lembrarem da marca. Então, conta pra gente um pouquinho, que iniciativas são essas, né, que a IMTE fez, né, está fazendo para estar mais próximo do reparador? Que importância que isso tem para vocês hoje dentro da empresa? Sim, parece que não tem uma bala de prata. Ela faz isso que dá certo, né? Posso explicar assim? Ele faz parte até da personalidade da IMTE. A gente não sabia definir qual era a personalidade nossa, né? Tá. E aí fizemos um trabalho de consultoria, definiu, né? Então essa proximidade, esse jogo aberto, né? Esse canal aberto. A indústria, o reparador lá atrás, aos outros anos, é o cara que estava lá no morro, era o rei que ficava lá em cima. No Olímpio tinha uma empresa, uma indústria, não estou falando a indústria só. E era muito distante da oficina. A oficina era tratada que não sabe, que não faz direito, que, né? E a indústria é o que só que sabe a indústria, né? Perfeito. E aí, não sei, um pouco de humildade, eu não sei o que é, que a gente começou, não é assim, a gente não se sente assim, né? E foi, não, mas espera aí. Aí quando eu comecei as palestras em 92, quando eu chegava, eu que dava a palestra, eu falei, mas ele tem razão no que ele falou, o produto não tá legal. Não, puta, podia fazer assim, podia incluir tal coisa. Então, como eu não ia lá com certa soberba, dizendo, só nós sabemos, vocês são burros e é assim que faz, né? E eu não sei, foi o jeito nosso e foi criando isso dentro da equipe, né? O dono é assim, o low profile, o Arthur, todos nós, e fomos ouvindo. Cada vez que eu ia voltar uma palestra, eu voltava louco, porque tinha tanta coisa para fazer. Por que a gente não viu isso antes? Mas a gente ouviu o usuário. Vou contar um caso rápido. Uma vez o cara falou, as peças da MT é tudo feia, vai estar tudo enferrujada. Enferrujada? Como assim? Aí eu fui no campo, fui ver. Aí eu pegava a peça toda manchada. Falei, mas que coisa, peça feia. Aí fomos para a indústria e falaram, não, é que testa no líquido. A gente bota no testa 100% e troça no líquido de arrefecimento. No finalzinho, o operador sacode a peça, bota na caixinha. Aquele etileno glicol, depois de uma semana, 2 semanas, ele oxidava a peça e ficava feia. Não que de corroer, mas de manchar. Aí falou, gente, precisa mudar isso. Ele falou, não, imagina, mas o mecânico está com a mão suja, por que ele está reclamando da peça manchada? Olha só. Tá? Isso é internamente. Falei, não, mas espera aí, não é bem assim e tal. Não, na cabeça, nós estamos testando 100%, a peça está boa. Faz sentido. Do lado do produto, estou testando, a peça está boa. Mas não dá para jogar uma aguinha e tirar o etileno e colocar na caixinha? Até que dá, vai. Puta, foi um sucesso. Agora a peça está bonita. Sabe, umas coisas assim, infantis, que eu estou falando disso nos anos 90, né? Mas olha o preconceito de alguns da indústria, da própria... mas ele está com a mão suja mesmo, por que ele não vai... O que vai mudar? A peça está boa, está nova, né? Então, são essas coisinhas, e acho que isso criou na gente esse hábito de estar lá ouvindo e escutando. Cada vez que eu fazia a palestra, a próxima palestra estava diferente. Eu nunca tive nem filme da MT, não existia filme, porque não dava, porque o mecânico queria aprender, ele queria ouvir, né? Você vai botar um filme institucional da empresa para oficina, aquilo é a coisa mais chata do mundo, né? Desculpa para algumas indústrias que têm essa... Não faz mal, não tem problema, né? Às vezes tem que falar, né? Tanta mudança, às vezes tem que explicar, mas é muito chato isso, né? Tá. Fala que é o produto técnico, assume as buchas, né? A gente assumia, nós erramos, cagamos esse produto, vamos mudar. Eu acho que isso foi criando um vínculo de confiança. A coisa é mais, vamos dizer, mais aberta, mais franca. E a gente acho que criou esse hábito.
E assim foi indo, né? Com a equipe nossa, com as pessoas que trabalham com a gente. E a gente foi conhecendo outras coisas, de outras dores da oficina, principalmente a digestão. Há 20 anos eu falo isso com o Fábio da Ultracar, parceiro nosso, mais de 20 anos. Palestra de gestão, olha, o fluxo de caixa, né? Cuidado, né? Mês de pagamento, lucro, pô, há 20 anos, né? Depois veio a doutora Alessandra com o negócio de assino ou não assino o orçamento. Falei, doutora, precisamos me explicar isso, que eu estou levando só bucha o tempo todo, que o cara não quer pagar, quer tirar o carro, sabe aquelas, traz a peça, não traz a peça. Há mais de 20 anos a doutora Alessandra é parceira nossa com conteúdo para mostrar. Então, a gente foi entendendo porque quando você começa uma relação positiva ele vai abrindo mais as suas dores. Ele não é mãe, chegou a indústria, não vou falar nada, vou ficar, Sim, né? sim. E realmente as oficinas ficavam muito quietas com uma palestra, num evento. Eu falei, não, a gente abria esse negócio para você extrair daquele a dor. E isso é assim, não tem, tem que começar, e é difícil manter esse processo. É um pouco da personalidade, do jeito, né? Obviamente, você tem que ter produto bom, tem que ter um serviço bom. Não adianta também só ser amigo e não resolver. Não resolveu o problema. Amizade tem limite aí nesse ponto. Né? E tem que ser consistente. É consistente, né? E outra, em um semestre fazer isso e depois parar tudo. Então é um negócio que é meio orgânico, eu não sei explicar, né? Não sei que. E isso eu acho que vem dando certo, no nosso jeito, e a coisa tá caminhando. E você tem que entregar também, né? Não pode. A empresa tem que ter lucro, né? Ele não é como é que chama? Uma filantropia, né? A empresa tem que continuar e eu olho para você. Então, há mais de 20 anos a gente fala de gestão. Hoje a hora virou. E quando eu vi mais pessoas falando, as oficinas ensinando, né? Várias iniciativas nesse sentido, que bom que o negócio contaminou. Não é só uma voz isolada, ou de uma indústria, ou do Fábio, ou da diretora, né? Falando sobre isso, ninguém escutando, né? Aí você vê que aquilo... E acho que um pouco a gente ajudou nesse processo todo até agora, né? E outra coisa, assim, na questão técnica, o vindo da injeção foi um marco muito bom. 3 pilares ensinaram a oficina mecânica, né? Ou ajudaram a oficina mecânica, não ensinaram, que era ela mesmo tomando iniciativa. As palestrinhas das indústrias, todas as indústrias ajudaram muito até hoje. Tinha a questão de marketing envolvida, mas levava conteúdo de alguma maneira. Pessoal de scanners, todos os fabricantes de scanners, o que eles fizeram de reengenharia, descobrir como é que faz análise com os scanners de todas as empresas, aquilo foi fantástico que eles fizeram. Aquilo levou conteúdo para você ensinar o cara a arrumar o carro, aquilo foi fantástico, né? E os pessoal de manual técnico, né? Todos eles que faziam os livrinhos. Não, você pegar um circuito elétrico de um carro para transformar aquilo numa folha, cara, de uma forma didática, com um desenho, aperta aqui um multímetro. Cara, aquilo foi fantástico, né? Foi um momento assim especial. Os 3 juntos foram levando e a oficina foi adquirindo informação, trocando com a gente. E hoje estão aí, carro elétrico e apenas vai passar batido, né? Então assim, nosso jeito, eu acho que é o jeito, não sei, eu não consigo, não sei se eu estou sendo infantil nisso, mas não sei como é que, mas tem que ouvir, esse público-alvo você tem que ouvi-lo, né? E tem que ser o que você falou, Rodrigo, tem que ser é um negócio que não dá para fazer. E a indústria, quando ela está envolvida muito com a montadora, também esse é um ponto, a montadora tem um pico de produção, ela esquece a reposição e vai para a montadora. E isso é ruim para a cadeia, para o canal, né? Ruim para o mecânico, porque, poxa, eu gosto tanto desse produto. Bom, a mantra que eu conto que vocês fizeram da pesquisa, o que a oficina quer do fornecedor e da marca, né? É fornecedor de disponibilidade. Se ele gosta do produto, ele quer ter o produto. Ele confia na marca, tem 40 e de repente não está mais, porque não tem mais, não dá para atender vocês, porque eu tenho que atender outro, né? E aí ele quebra todo aquele cristal bacana da marca que tinha em relação com a oficina. É o mantra de vocês o tempo todo ali, com aqueles 5 itens e cada um, como ele olha para o fornecedor, quando ele olha para a marca. São atributos totalmente diferentes. E o preço é o 5º ou 4º, não é o preço. É outra coisa, né? Então não pode esquecer isso. Ontem mesmo, em visita, mostrei que eu tenho no meu celular que ele é fantástico, que mostra realmente, né? Então, eu acho que é isso, né? Da próxima entender, claro, a gente não é perfeito, tem os erros, tem as falha de produto, natural.
mas é uma empresa que é aberta nesse sentido, né? Aberta para ouvir, né? Ela não... Então, isso, pelo visto, até agora está dando certo, né? Não sei até quando, né? Mas... E aí, até pegando um gancho aqui, Alfredo, você comentou, né, até das pesquisas, a gente fez uma pesquisa nova, que a gente tem até divulgado alguns dados, aí você comentou algumas palavras aqui, né? A questão da aproximação, da importância de aproximação, depois falando do quanto que o mecânico, né? Que, claro, temas como gestão estão crescendo e a capacitação técnica, mas olha só, né, Romulo, né, da última pesquisa que a gente tem feito, quando a gente pergunta para o público de reparadores, né, e é uma pesquisa nossa que é uma base amostral muito boa, então bem representativa, a maioria, mais de 2/3, ainda sente que as indústrias estão longe dele. Nossa Senhora. E não o escutam, né? É muito 2/3. E aí também tem dados interessantes que quando a gente fala das dores dele, claro que a mão de obra é a dor do Brasil, inclusive é a dor do dono de oficina, claro. Mas temas envolvendo gestão, seja a gestão financeira da oficina ou gestão de funcionários, é uma segunda dor em termos de precisar de ajuda. Né? E aí, obviamente, que, claro, a MTA e você, né, como vocês estão sempre próximos nisso, e são referências nisso, junto com o Fábio Moraes, por exemplo, né, nosso parceirão. Mas a indústria e esse público é muito carente, ele precisa de mais, né? Ele precisa de mais, né? Então, a importância do setor... Ele subiu o sarrafo, está no outro estágio, e agora talvez precise muito mais do que ele já chegou. Agora eu preciso de mais ajuda. E aí precisamos do quê? Vocês, a gente, é um outro trabalho diferente, porque nós também, você não consegue dar o que você não tem. E nós temos que preparar, e o setor, né, vocês, a gente, a indústria, as entidades, alguma coisa, nós temos que se preparar para, peraí, agora temos que partir para um outro estágio. E aí, sim, se a gente não tem, não vai conseguir dar, né? Então é fundamental isso aí, mas não tem dúvida. E o que é interessante, né, que quando a gente ouve aqui, né, e a gente também, enquanto Oficina Brasil, acredita, né, que essa potência de levar conteúdo, educação, né, ela é o fator de transformação. Isso. Né? Então, se a gente consegue, né, aumentar, expandir, né, porque de fato não tem bala de prata, não tem. Mas existe um alinhamento de olhar. Né? Porque assim, o olhar tem que ser esse, né, que é o olhar de, poxa, o que eu posso fazer de diferente ali na linha do reparador, apoiá-lo a evoluir. Né? Porque no fim o que a gente quer é isso, que ele evolua lá na ponta. Exatamente, né? Exatamente. Ó, a gente faz anúncio na oficina, os primeiros anos foram 90, 91. E divulgava palestra no motor 100%. Olha só. E no finalzinho era longo prazo, um rodapé assim que ele preenchia a mão, o endereço dele, para a gente mandar um convite para depois, ou um catálogo para depois ele ir na palestra. O primeiro anúncio nosso era a gente fazendo desenhado, porque não tem dinheiro nem para fazer foto, não tinha. Né? Olha só. Então, um negócio assim porque vocês estavam próximos, o único veículo que era próximo da oficina, vocês é a revista Mecânico, que tinha essa ligação. Então, desde os anos 90 que a gente está próximo disso. Né? E esses movimentos agora novos, e aí eu fico triste, Rodrigo, de ouvir 2/3, com todo o recurso digital que tem hoje, continuar distante. É uma miopia isso, né? Com todo o recurso que você tem, sabe que o digital... tem que tomar um cuidado, senão você tem um monte de coisinhas na ponta e não amarra, né? Você tem, sim. Mas você tem mais recursos mais baratos, mais fáceis de começar alguma coisa e se aproximar, por causa dos recursos digitais hoje, que são fantásticos, né? Sim, sim. Então, e mostra o espaço e a oportunidade que as indústrias e as marcas têm de abocanhar essa carência. Isso, exatamente. Né? Então... E é impressionante, aquilo que coloca, ele quer confiança, marca, qualidade, outra disponibilidade, né? Essa é a essência. Depois, aí, quando você se aproxima, você vai descobrir outras coisas, né? E aproximar é duro, né? Por exemplo, a indústria, eu não sei que forma, mas a indústria, por exemplo, rede autorizada é muito complicado. A indústria não tem capacidade para administrar uma rede autorizada, ela não é competente para isso, sabe? Quantas iniciativas já apareceram e não vingam, né? Então não é por aí, acho que é um outro caminho, né? Nós já tentamos também. O bom de uma indústria do nosso tamanho é que a gente já tentou de tudo, entendeu? Tenta, faz, erra e corrige rápido, né? Porque não dá para, né? Tem que tentar, tem que experimentar, né? Dentro do... Então, rede, não dá certo, né? Eu não quero falar nome, mas tem uma rede
seguradoras grandes e montou uma rede para atender o segurado, mas só 5% do segurado vai na loja, na oficina. Não faz sentido você gastar tempo e dinheiro para montar uma rede de oficina, mas que o seu segurado, que é o objetivo, não vai. E não frequenta. Você não muda a tua oficina do dia para a noite, por algum motivo. Né? A relação também com o dono do carro é diferente. Né? E o meu mantra é o seguinte, quando alguém me pergunta, me indica uma oficina de confiança, me dá uma tristeza. Eu falei, por que de confiança? Não, porque sabe como é que é? Eu falei, não, eu vou indicar minha oficina de preferência. Porque todas estão num nível muito bom. Não é só uma que é de confiança, o resto... Então, a gente vem sempre com esse... Para a gente mudar essa história, né? Não, oficina de preferência, eu tenho mestre, no seu bairro deve ter um monte, porque as oficinas, os que estão vivos, os que estão trabalhando hoje, são competentes. Eu não preciso indicar só por confiança, né? Entendeu? Então, esse processo não tem... Então, tomara que isso mude, porque... Quanto mais empresas distribuidores, indústria ajudando a oficina, o setor vai melhorar. Perfeito. Eu não preciso ficar brigando mais com o meu concorrente para não, vendo mais, vendo menos. Não, faz esse setor melhorar. Nós temos 80% da frota, vamos pegar 90%. O montador não aguenta mais. Né? Não tem mais estrutura para isso. Vamos passar para 90%. Vamos entender, tá carro de garantia, carro de aplicativo, vamos para cima, mais ainda. Aí você tem que ter uma infraestrutura de manutenção boa, sadia, embaixo. E a gente dando ajuda. Pô, se você crescer 10% do teu mercado, se você tiver 40%, você já não precisa brigar com o concorrente mais. Né? Então, faz o mercado crescer. Eu tenho uma mantra lá. Parte do 10% do teu dia, do teu dinheiro, budget e tudo, é para ajudar o setor. Nós temos que retribuir todos esses anos. Né? Todas as inovações. Todo mundo, olha, vamos tirar uma parte para fazer alguma ação para fomento desse mercado. Nós temos tudo na mão. E retroalimenta, né, Alfredo? No fim, você está na ponta, você está ajudando, mas também está colhendo, né? E isso muda o exemplo que você trouxe, né? Você percebeu que tinha um problema na ponta e ajustou internamente, né? Então, quantos desses não pode acontecer mais? Pode acontecer mais. E cada um vai vir com seus diferenciais, aí você cria seus diferenciais de empresa, de produto, de política. Aí outra briga, mas o setor... A oficina tem uma solidão empresarial muito grande. Ele olha para o lado e não sabe para onde, com quem conversar, com quem falar. A empresa pequena no Brasil é assim, a solidão empresarial. Ele vai para a entidade dele e não consegue. Ele vai. Aí, uma época, os grupos de oficina, aquilo ajudou muito. COI, grupo dos 15, aquilo era. Precisamos se ajudar, porque não tem onde se agarrar. Você olhar para o lado e a indústria tem que estar próxima nesse momento. A indústria tem um pouco mais de. Eu converso com o MT, converso com o meu outro. Pô, que legal. Então, são práticas. Hoje aqui nós estamos conversando. Opa, peraí. Dá para conversar, dá para ouvir. Né? Porque, em geral, a empresa brasileira tem uma solidão. Ele olha para o lado e fala, com quem que eu vou falar? Né? E até internamente, né, Rodrigão? A gente hoje, Alfredo, a gente vem construindo o que a gente chama de comunidades. Que é, de fato, aproximar esses reparadores, aproximar a indústria... E está no dia a dia deles, né? Então, quando a gente olha para a comunidade hoje lá, cara, todo dia tem um BO que está rolando na oficina e tem a indústria ajudando, tem outros reparadores ajudando, e eles se resolvem ali rapidamente uma coisa que é um conhecimento que um não tinha, o outro tinha, compartilhou a informação e resolveu o problema, né? E vocês, no Oficina Brasil, é um catalisador desse processo, sabe? Não tem um órgão, uma entidade... A própria entidade que representa eles também é falha, não tem mais infraestrutura para isso, não dá mais. Vocês são um ponto que lega, porque aí é branco, né? Não tem marca. Entendeu? Eu posso ajudar, o outro concorrente vai, mas o elo está aqui, eu consigo ajudá-lo na dor e depois, na hora de decidir o produto, é outra esfera, não é diferente da... Aí não tem brand, não tem marca, é no brand. Aí é todo mundo pro setor, né? Então, e eu acho que está vindo um movimento muito legal, né? Que está vindo de várias iniciativas de vocês, né? Transformando de novo esse processo. Iniciativas que tivemos agora recente com a AMA, com o evento de mulheres. Está vindo, né? Os parceiros nossos, a Bárbara com a Amiga da Mulher, tem o Scopino com a Oficina Forte, o Sérgio, sabe? Movimentos do Grupo Prêmio, lá o Prêmio de Mecânicos. Tem uma turminha que tá lá, né? E a gente procura estar com todos ajudando, porque ali é o movimento de você criar essas facilidades e tirar a solidão.
Tirar a solidão do empresário da oficina Sim, mecânica, entendeu? E de fato, né? Isso que a gente tem falado e como um setor, né? Claro que são iniciativas que começam a se juntar de temas, de carências, mas ainda falta uma cola com todos os elos, né? Os canais, as indústrias montadoras, exatamente. né? O próprio, as associações, né? Isso, Governo, que a gente vê em outros países isso funcionando melhor, ainda que é uma dor mundial, né? Mas essa agenda de advocacy, assim, de fato é algo para a gente evoluir mesmo. Quando né? eu vejo alguns setores, fala do agro, parece que o agro é uma empresa, uma coisa só. Essa é a minha impressão de ver aquilo em movimento. Não, porque o agro brasileiro... Mas parece que é uma coisa só. Está todo mundo junto no mesmo balaio, mesmo, né? E aquilo tem uma... A gente não tem, o nosso setor é muito diluído isso aí, ele se perde no... É como se cada um, né, no caso do agro, e a gente tem outros também, né, mas outros setores, mas como se cada agente, cada stakeholder dos elos sabe muito bem o seu papel e sabe como o outro, o do lado, ajuda. Né? E enxerga essa questão do bolo crescer. Né? O bolo cresce, todo mundo se beneficia. Né? Então... Porque além de ser, tem que parecer. Falta a gente aparecer que a gente é gigante. Mas não gera mais de 1 milhão de empregos, gera receita, imposto, gera emprego. Né? A imagem ainda, estamos trabalhando todo dia, acho que é um pouco, trabalhando na imagem gerante a opinião pública sobre a manutenção, a reparação. Acho que ela vem cada vez melhor. Sim. Por isso que eu falo que não é de confiança, é de preferência. Né? Então, esse é o movimento que está faltando isso para o setor. Que esses caras são no setor de reparação. Pô, abre a porta aí, vamos recebê-los aí. Pô, vocês são mecânicos, que bacana, né? Iniciativas dos influenciadores de YouTube, as oficinas fazendo vídeo, o meio digital ajudando. Ele começa a mudar a percepção do dono do carro. Essa profissão, incrível. Eu pego todo mundo que eu encontro já e falei, você não vai fazer faculdade em nada, você vai fazer curso técnico, vai abrir uma oficina mecânica, você vai ganhar muito mais dinheiro. Vai para a oficina mecânica, vai para a reparação. Né? E o carro elétrico, a injeção eletrônica, dá glamour para aquilo. Sim. Dá, claro que dá, não é um subemprego. Pelo contrário, você fazer a manutenção de um carro que está levando alguém de viagem, está levando uma ambulância com um doente, aquilo tem glamour, tem coisa. É isso que nós temos que estar focado, né? Muito bom. Legal. Rodrigão, que aula que a gente está tendo aqui hoje. A gente está chegando no final, mas ainda temos o bate-bola aqui, que é um ponto alto aqui para a gente fechar com chave de ouro com o Alfredão aqui. O que você acha de a gente puxar agora? Vamos puxar, vamos lá. Desculpa, passei muito tempo aí. Não, tá imagina, bom. Tá bom, tá tranquilo, hein? Pô, eu acho que esse momento, Alfredo, a gente puxa aqui, que é um momento que dá uma outra visão, umas perguntas um pouco diferentes, para entender um pouquinho mais do Alfredo. Eu vou começar aqui, Rodrigo, perguntando, cara, Alfredo, que carro marcou a sua vida? O carro que marcou minha vida? Putz, a vida, hein, cara? Se você fizer umas perguntas aí, vou te contar. Mas eu acho que Acho que o carro que marcou minha vida foi o Passat, que a gente teve que restaurar o Passat. Olha só. Né? O Passat foi a primeira peça do termostato, né, que a gente desenvolveu para a Volkswagen na época. A gente restaurou né, no YouTube, com o canal do Tonella. E aquilo foi um grande desafio, cara. Então hoje, como diz o neto do Arthur, o Antônio, o símbolo nacional da MT é um Passat, né? Um guri de 6 anos falando, pô, é o Passat, né? Então eu acho que é o Passat que a gente restaurou, leva para as feiras. Aquilo foi um grande desafio, restaurar um carro online por YouTube. Acho que deu mais de 4 milhões de views aquilo, né? Que legal. Então acho que fica o Passat como... E hoje eu não deixo nem na esquina com ele, né? Então, olha só, que legal. E até vale um destaque, né? A MTE e o Alfredo foram um dos pioneiros no setor em relação às ações das mídias digitais, né? Isso, foi a primeira, né, Alfredo? É a primeira marca. Os primeiros no YouTube, foi. Hoje já tem mais de 100 mil inscritos no YouTube Brasil. Essa semana passada, mais de 100 mil inscritos no Latam, Latinoamérica, em espanhol, o YouTube em espanhol. 2 plaquinhas lá. A gente fica muito feliz. E o EAD, ensino EAD. E veio de vocês, um ex-funcionário de vocês que me provocou, falou, vamos, e lançamos o EAD. Hoje nós estamos com 81 mil alunos. Olha só, inscritos, né? Claro, né? Inscrições, mais de 50 cursos, né? Totalmente gratuitos. Né? Então, um grande desafio a Oficina do Saber, que a gente criou. Foi engraçado, não sei se vocês lembram do Casa do Saber, que tinha curso, filosofia, tudo, né?
E valeu um jantar para uma funcionária. Pô, preciso criar um nome para essa plataforma e tal. Então, não sei o que, aqui, lá tem a Casa do Saber. Alfredo, por que não a Oficina do Saber? Pô, não ganhou na hora o jantar, né? Oficina do Saber, no povo. E aí tem hoje todo esse movimento. Temos cursos totalmente gratuitos, tem 2, 3 cursos que a gente agora está lançando para pago. Esse curso pago, esse dinheiro total vai para a Escola do Mecânico. A Escola do Mecânico monta uma bolsa e ajudar gente, jovens carentes que não tem como pagar o curso na escola, ganha pelo esse dinheiro do próprio Oficina Mecânica. Legal. Retribuição. A retribuição. O mecânico está pagando, é barato, é um dinheirinho que vai entrando todo mês e vão lançando mais cursos mais densos que vale a pena pagar. Mas tem um apelo aí bem social no sentido, a oficina que eu banco esse curso, põe ele no ar. E aí o mecânico realimenta, esse dinheiro todo vai para a Escola do Mecânico para alimentar bolsas, para tentar. É uma coisa pequena ainda, mas já vai lançar mais cursos esse ano que vem aí com esse intuito, tá? De gerar caixa. E o processo retroalimentar, né? Sim, sim. Alfredo, um ídolo do setor automotivo. Meu chefe, né? É o que me deu oportunidade, né? Pô, né? Assim, o Arthur, né? Uma referência, 36 anos juntos, né? Mas tem bastante gente. O Cássio também é um ídolo, né? Legal. Serginho Alvarenga, outro ídolo, né? Gente que... Eu tenho, acho que vários, né? Vários assim que... no começo sempre muito ingênuo e não, vai para cá, vai para lá, né? Mas eu acho que meu chefe é o primeiro, depois tem bastante gente aí do setor que a gente acabou conhecendo nesse caminho aí, né? Que legal. E conta pra gente, o que é uma ferramenta que não pode faltar na oficina? Gestão. Olha só. Seja ela de que forma for. Se for pelo Tracar, se for pelo outro... Não, o Fábio sabe bem disso. É gestão, é a visão de gestão, né? Você pode fazer no Excel, não faz mal. 70% do teu faturamento, oficina, não é seu, é do fornecedor. Não gaste esse dinheiro antes de pagar. É só 30% o seu. E tenta mudar esse percentual, mas não tem, porque é muito forte a venda de peça na oficina. Mas é gestão. O resto, parte técnica, já tirou de letra, mas gestão, e é chato isso, quem não gosta, quem é linha técnica. Então... Vamos lá, gestão. Muito bom. Uma inovação que você acha que vai mudar o mercado nos próximos anos? Eu acho que já vem, né? Acho que a questão venda digital, né? Acho que já sempre não. A autopeça não é um ser fora do. Nem o mecânico nem a indústria nem a peça é um negócio que é. Não, a peça não funciona, não. Por que não, né? Então acho que o modo de adquirir componente, né, componir a peça mudou, já está mudando, né? Conto para vocês também a pesquisa que vocês fizeram. Quase 70% a transação da oficina com a loja está no WhatsApp e no telefone. O telefone sempre existiu, mas o WhatsApp já 6% só vai no balcão. Nossa, mas só 6%? Eu vou montar um balcão bonito na minha loja? Mas para quê, né? Quem é que se atende? Se atende dono do carro, dentro da oficina? 6% já compra na internet. A compra da internet é igual a visita no balcão. Opa, peraí. Então a transação está digital, né? Então acho que isso já está acontecendo. A aquisição do produto, e eu acho que muito recurso, tem muito B2B, muita coisa ainda acho que vem ainda para facilitar esse processo. Aí você se concentra na venda do serviço. O varejo, a vender, reparo, é um varejo difícil, é uma venda difícil, porque tem um componente técnico, segurança e tudo mais. Você vai numa loja, compra um produto, passa no caixa e paga e vai embora. Então, o mecânico tem que ter consciência, é uma venda complexa. O elemento do serviço. Do serviço ali é muito complexo, né? E tem que ser cobrado, é intenso ali, entendeu? Legal. E qual que é o maior desafio hoje da reparação automotiva? O maior desafio? Rapaz, um pouco de gestão, um pouco de tech, será que é isso? O desafio da gestão? Da oficina, né? Da reparação, né? Eu acho que é você se bater no peito e falar, nós somos bons. Falta esse desafio, se tornar ele parte da sociedade, ser reconhecido. Seja com o IKEA no peito, seja com alguma coisa, eu acho que está faltando esse movimento que é meio orgânico, né? De eu bater no peito e falar, eu tenho uma oficina mecânica e é recebido em qualquer lugar.
Tenho orgulho disso. Tenho orgulho disso. Eu vou contar um caso rapidinho. Há muitos anos, uma oficina com a gente foi na feira de Paris. A Equipoto, nos anos 90, há muito tempo. E esse meu foi junto, um grande amigo. Aí uma amiga minha, de uma prima que morava lá, jornalista, tal, não sei o que. O que ele faz? Ele é dono de uma oficina mecânica no Brasil. Mas o que ele está fazendo em Paris? Tá? Aí, Sim, isso faz 30 anos, mas né? O que ele está fazendo em Paris? Esse estereótipo, né? Estereótipo, né? Então, eu acho que nós temos que mudar isso. Tá? Acho que esse é o grande desafio. Se a gente conseguir, entra em qualquer lugar. É isso que a gente quer, entendeu? A gente estava, né, semana passada a gente estava lá em Las Vegas, né, e teve a Apex, né, obviamente uma feira muito mais para a indústria. Encontramos o Arthur lá. Obrigado pela visita, viu? Mas depois na SEMA Show, né, que obviamente tem todo um lado de carro, de preparação, mas a gente encontrou muito mecânico lá. Isso aí. Que não só ele, obviamente, ele vai, óbvio que vê os carros preparados, é super legal, mas ele está indo lá também para aprender, ver tecnologias, ver fornecedores. Né? Esse movimento americano do SEMA de restaurar carro, você encontra aqueles vídeos do overhauling. Sim. Aquilo valoriza a profissão, porque aquilo é um grande sonho. Tá? E todo ano a SEMA faz aquilo. Aquilo é para o reparador. Ali só tem oficina mecânica fazendo. É isso. Restauradores, aquilo dá esse posicionamento diferente, né? Entendeu? Pela uma coisa que é o lúdico ali de um carro transformado. É muito legal isso. Quem sabe, né, Rodrigão? O ano que vem a gente não leva um grupo de reparadores lá pra SEMA, hein? Só pra SEMA, isso aí. Eu levo. Tem uma ideia. Tem que levar. E incentivar isso. A reparação dá a restauração de carro dá esse glamour, né? Dá esse destaque, né? Sim. Tá? E, Alfredo, uma dica que você dá para quem está começando na carreira? É estudar. Vai para o curso técnico, né? Estuda. Aqueles podcasts que nós fazíamos, a transformação das pessoas é no conhecimento. Toda a história, fala, puta, eu entrei no Senai, mas minha vida mudou. Todos, 100%. Quer dizer, vai para estudar, né? Não é... Brasileiro é muito de ver, não de ler, né? Então, acho que chega uma hora da tua vida, você tem que mergulhar no estudo, estudar e vai para esse lado técnico, né? E acho que é conhecimento, né? Não pode colocar uma palavra, mas vai ralar, vai estudar que a tua vida vai mudar. Legal. Entendeu? E o que foi um momento, Alfredo, que marcou sua carreira? Minha primeira palestra para mecânico. Que legal. Eu tremia igual uma vara. Olha só. Tremia igual uma vara. Olha só. Eu não sabia direito o que eu estava falando. Tinha um mecânico, seu Garbujo, saudades dele. Fez uma pergunta que ele já sabia a resposta. Eu lembro até hoje, hein? Alfredo, a bomba de combustível do Monza não funciona. O que você acha que pode ser? Eu falei, seu Garbujo, eu não sei. Eu falei, como é que você vem aqui e não sabe? Vem aqui ensinar e não sabe. Eu nunca mais esqueci isso até hoje. Eu lembro a cara dele e a minha cara. Depois nós ficamos muito amigos. Eu agradeci muito. Era apenas um fio terra na placa. Atrás da placa do Monza. Uma coisa que só o mecânico... Sim. Aquilo foi assim, eu lembro até hoje, depois a gente foi, depois da palestra, lá em São Caetano. Eu agradeço até hoje ele. Opa, peraí, só consigo dar o que eu tenho, né? Vamos ter que preparar melhor aqui. Mas ele sabia a resposta, né? Porque ele que me deu a resposta. Mas falou, o que você está fazendo aqui se você não sabe, né? Aquilo foi um baque. Hein? E é isso, nunca mais esquece. Nunca mais esqueci. Eu agradeço ele até hoje. Eu lembro. Né? Alfredo, um hobby que você tem fora do mundo automotivo? Um hobby? Rapaz, outro dia eu estava agoniado. Rapaz, eu não tenho hobby, cara. se eu parar de trabalhar, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Mas fora leitura, né? Esporte, de alguma maneira geral, né? Legal. Sempre academia. Os meus vira-lata, né? Acho que um pouco de... uma coisa assim que... Eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? Não tem hobby que dê uma... E acho que essa atividade de cuidar um pouco mais da saúde, né? Procurar cuidar disso, né? Então, acho que é isso. Eu não tenho, assim, uma outra habilidade. Eu acho que só tá tudo nisso. O pouco que tem tá concentrado nesse trabalho da reparação, né? Eu acho. Eu não sei. Você faz umas perguntas, vocês dois, viu? Vou te contar. A gente... Caramba. Excelente. Para fechar o bate-bola, Alfredo, aqui é o seguinte, você vai completar
com uma palavra. Oficina é... 3 pontinhos. Oficina é... Bom, pensando na questão de... Puta merda. A oficina é a solução para a mobilidade. Isso aí. É a solução para a mobilidade. Sem ela, você pode comprar digital, tudo chegou a pecinha na mão, eu vou fazer o que com ela, né? Então é a solução para manter essa mobilidade no Brasil. Para tudo, né? Entendeu? Muito bom. É isso? Excelente. Muito bom. Excelente. Rodrigão, estamos chegando no fim. Porra, que papo. Alfredo, Faltou... a gente passou aqui, ó, por bastante coisa. Eu acho que fiquei muito feliz de estar aqui hoje com o Alfredo, aprendendo. Não conhecia tão profundamente a história, assim, pô... Cada interação com o Alfredo eu não sei. Muito bom. Eu não tenho essas coisas de dar qual é a solução, o que é feito, né? É um pouco de, sei lá, é muito orgânico, né? O que a gente faz. E é genuíno também, né? E genuíno, então, eu posso dar um nome bonito, mas eu não tenho, não sei. Muito legal, muito legal. Foi a vida aí, né? Que vai levando e acho que a gente tem que... O setor de reparação é fenomenal, né? Cada vez que você está envolvido, você se encanta, né? Vocês também, vocês são mais novos no setor, né? Sim. Você veio de uma outra área totalmente diferente, né? E esse bichinho morde você, cara, uma praga, nunca mais sai, né? Entendeu? Então, a gente... E ver a carência, coisas, necessidades, né? Você poder contribuir, deixar um legado, né? Muito importante, né? Tá? E a nossa missão é deixar um legado, deixar alguma coisa, pô, alguém, todo mundo, quantas pessoas contribuíram nesse setor aqui, de todos, concorrentes nossos, em mídia, né? A própria montadora, né? Sim. No fim, deu essa oportunidade, né? Ela não consegue, o mercado de reposição no Brasil é um dos mais fortes do mundo, né? Ela, de alguma maneira, deixou pra gente, né? Então, vamos cuidar direito disso, né? Vamos cuidar direito dessa... Muito bom. Tá bom? Excelente, Alfredo. Você quer deixar uma mensagem aí para os nossos amigos e amigas, né? De fechamento aí para eles? Eu acho que é isso, né? Aproveita todo esse momento especial, né? De recursos que tem hoje, né? Aproveita o mais possível. Tenta tudo, mas nem que você errar, corrige rápido, né? Mas experimenta de tudo, as redes sociais, aproxima da indústria. Se a indústria não está distante, chama a indústria para você, perto de você, reparador, né? Procura, se a entidade de alguma maneira, ela como representa legalmente, né? Também, se não é só reclamar, também se aproxime, se envolva, né? Nós temos uma oportunidade de ouro, igual o Brasil tem na questão da energia, nós temos uma oportunidade de ouro de sedimentar nosso mercado de reposição, né? Tornar ele forte, né? Ser convidado para tudo que é coisa de política brasileira, a reparação é convidada, sabe? Acho que nós temos condições de chegar nisso, né? Só questão de empenho das pessoas, né? E tire da oficina, seja o que for, 10% do teu tempo para ajudar um pouquinho. Não adianta querer ajudar a humanidade, vai ficar no discurso. Ajuda quem está em volta da sua oficina. O que eu posso fazer para melhorar, né? E assim... Vai ajudando as pessoas e a gente só depende da própria iniciativa nossa, né? E eu acho que a reparação, com a quantidade de pessoas que tem, se pegar mais 10 pessoas cada um e ajudar, os 5 pessoas, a quantas pessoas você já não mudou o destino dessas pessoas, né? Tá falta de mão de obra, sim, mas é temporário, a gente vai conviver com isso, né? É uma questão até quase que mundial, né? A falta de mão de obra. Não ficar reclamando só a falta de mão de obra. Bom, o que nós podemos fazer? A indústria também está assim. Né? O que a gente pode fazer na oficina de melhor para suprir essa falta de mão de obra? Né? São desafios, né? Excelente, Alfredo. Tá bom? Que Obrigado aula, aí. obrigado. Desculpa aí. Imagina, alguma coisa ótimo aqui. Obrigado Ótimo aí, demais, cara. A câmera aquela ali, né? E amigo e amiga reparadora que está aí nos ouvindo, essa segunda temporada tá demais. A gente tá recebendo grandes nomes aqui com grandes histórias, assim como a do Alfredo. Então não deixe de seguir aí as nossas redes sociais. Tem muito mais conteúdo bacana aí para vocês aproveitarem. É isso, Alfredo. Obrigado novamente. Né? Com alguma coisa que o reparador precisar, é só entrar em contato com nossos redes sociais e telefone e WhatsApp. Obrigado, gente. Obrigado aí pela paciência. E tamo junto aí nessa jornada. Tamo junto aí, ano que vem. Obrigado, tamo aí junto. Alfredo. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, cara. Show de bola.